Senhores vereadores, público presente, os que nos assistem pelas redes sociais, meu boa noite. Com a graça de Deus, dou por aberta a 15ª sessão da ordinária da Câmara Municipal de Quatá, da segunda sessão legislativa, 25ª legislatura, realizada ao primeiro dia do mês de junho de 2026. Eu peço que puderem que se posicionem em pé para a leitura do trecho bíblico da sessão de hoje pela vereadora Márcia. Boa noite, senhores vereadores, público presente, funcionário dessa casa e todos que nos assistem pela rede social. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor faz tudo com o seu propósito, até os ímpios para o dia do castigo. O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida, serão punidos. Provérbios, capítulo 16, versículos 3 ao 5. Informo a todos que o projeto de lei do Executivo número 035/2006, que dispõe sobre a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2027, encontra-se disponível no site da Câmara Municipal de Quatá para consulta de todos e também na Secretaria da Câmara Municipal de Quatá. Eu peço ao senhor secretário que faça o sorteio para o uso da tribuna da sessão de hoje. Agora, senhor secretário, faça a leitura da ata da sessão passada, da 14ª sessão ordinária. Senhor presidente, pela ordem, gostaria que consultasse os vereadores e pedisse a dispensa da leitura da ata. Pois não, vereador. Requerimento verbal formulado pelo vereador José Fernandes de Albuquerque, aceito pela presidência, solicitando a dispensa da leitura da ata, está em votação. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Agora, a discussão e votação da ata. Então, votação da ata da 14ª sessão ordinária, sessão passada. Requerimento, a ata foi aprovada por unanimidade. Peço ao senhor secretário que faça leitura do material do expediente da sessão de hoje. Senhor presidente, mais uma vez, pela ordem, consultasse os vereadores e pedisse a dispensa da leitura dos projetos e ler só as emendas. Pois não, vereador. Requerimento verbal formulado pelo vereador José Fernando Albuquerque, solicitando a dispensa da leitura do material do expediente, está em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Senhor secretário, pode prosseguir com a leitura do material do expediente, somente com as emendas dos projetos. Dos projetos de resolução. Projeto de resolução número 5/2026, de autoria da mesa diretora, que autoriza a Câmara Municipal de Quatá a custear as despesas de viagem e estada do vereador José Fernando de Albuquerque em compromisso oficial na cidade de São Paulo. Projeto de resolução número 6/2026, de autoria da mesa diretora, que autoriza a Câmara Municipal de Quatá a custear despesas de viagem e estada do vereador Luiz Adilson Guimarães Alves em compromisso oficial na cidade de São Paulo. Dos requerimentos. Requerimento número 67/2026, de autoria do vereador José Fernando de Albuquerque. Solicita informações sobre máquinas pertencentes à frota municipal. Requerimento número 66/2026, de autoria da vereadora Márcia Aparecida da Silva Caldas.
solicita informações sobre o recapeamento das ruas Professor Doutor Engenheiro Arnaldo Pereira dos Santos e José Valejo. Das indicações. Indicação número 102/2026, de autoria da vereadora Aline Cristina Bidieschi Giacomini, que sugere a realização de censo animal municipal para identificação e cadastramento de cães e gatos não cadastrados do município. Indicação número 99/2026, de autoria da vereadora Márcia Aparecida da Silva Caldas, sugere o recapeamento da rua Amado Monteiro de Andrade. Indicação número 100/2026, de autoria da vereadora Márcia Aparecida da Silva Caldas, que sugere a instalação de braços de iluminação pública no final da rua Nicola Carone. Indicação número 101/2026, de autoria das vereadoras Márcia Aparecida da Silva Caldas, Solange Bizinotti Bedin, que sugere a realização de reparos no banheiro da praça da Igreja Matriz. Das moções. Moção número 8/2026, de autoria das vereadoras Aline Cristina Bidieschi Giacomini e Maila Corrêa da Costa. Moção de aplausos ao jovem atleta Theo Munhoz Ribeiro pelo destaque em competições de futebol e futsal. Moção número 7/2026, de autoria dos vereadores Aline Cristina Bidieschi Giacomini, Erival Marques Júnior, José Fernando de Albuquerque, Márcia Aparecida da Silva Caldas, Solange Bizinotti Bedin. Moção de aplausos e congratulações aos atletas de Cuatá Basquete em destaque em competições regionais e estaduais. Moção número 9/2026, de autoria do vereador José Fernando de Albuquerque. Moção de congratulações a Jean Carlos Costa Marcelo pelos relevantes serviços prestados à educação e ao ensino superior no município de Cuatá. Esse é o expediente, senhor presidente. Nesse momento, a palavra está franqueada para os senhores vereadores para falar somente sobre o material do expediente da sessão de hoje. Por ordem alfabética, a primeira vereadora a falar é a vereadora Aline. Obrigado, vereadora. O próximo é o vereador Erival Marques Júnior. Vereador José Fernando Albuquerque. Peço a palavra, senhor presidente. Não, vereador. Senhor presidente, os demais vereadores e vereadoras, funcionário da casa, público presente e ouvinte das redes sociais, o meu boa noite. Gostaria de falar um pouquinho sobre um requerimento que eu fiz a respeito de uma máquina da agricultura, tendo em vista que eu tive conhecimento que essa máquina ainda não trabalhou nessa gestão. Se trabalhou foi lá no comecinho, eu achava uma falha até, eu falo não só desse vereador, mas eu acho de todos, que eu não vi ninguém levantar esse fato nesta casa. É uma máquina nova, é uma máquina de apoio à agricultura, e eu vejo que é o mínimo que poderia ser feito pela nossa agricultura do nosso município, tendo em vista que já está difícil pelo nosso nível de Brasil apoio ao agricultor. Você imagina nós do município de Cuatá, que se fala tanto em apoiar a produção rural, e nós não se atenta dos nossos maquinários, ficar mais de um ano quebrada, não tem justificativa.
Então, quero saber até onde isso procede, o porquê que essa máquina, até no momento, não trabalhou, para que a gente possa ter uma cobrança mais firme sobre o apoio à agricultura. Porque nós vem já há algum tempo aqui patinando nessa casa, que nem as estradas nós não conseguia resolver o problema. Graças a Deus que no momento as coisas estão tomando um rumo diferente, né? Mesmo com a perca do secretário, que é cargo do executivo, né? É problema dele, cargo de confiança, secretário e diretoria, não compete à casa a se discutir, mas eu sei do trabalho que estava dando certo. E se essa máquina ela começou a funcionar essa semana, a qual eu vou vir no segundo momento fazer uma explanação da conservação de estrada, é porque teve um trabalho aí, né? Aonde nós vamos estar acompanhando todo o trabalho da equipe, não só do secretário, não só da pessoa que está na linha de frente, mas de toda a equipe. Eu costumo dizer que quando um trabalho dá certo, pode uma pessoa levar a fama, mas todos têm toda uma equipe por trás disso, fazendo acontecer. Deus do Braçal é exemplo dessa casa, é exemplo de todos os lugares que nós atuamos. E aqui está conservadinho porque tem alguém que faz esse trabalho. Então, todos são importantes, né? Então, esse é um das minhas reivindicações de saber dessa máquina. A outra, a moção que nós fizemos para vários atletas, né, professores, o nosso companheiro Jean é mais que merecido. Muita gente não sabe que nós temos uma faculdade, a Univesp, foi adquirido há anos atrás, com o apoio desse vereador, através do deputado, na época, estava ocupando um cargo na secretaria, o Vinícius Camarinha, e conseguimos trazer essa faculdade da Univesp para Cuatá, onde tivemos um início com o professor Ronaldo, e estão dando sequência com o Jean, um trabalho brilhante que está fazendo à frente da faculdade. Nós viemos aqui no segundo momento para a gente fazer toda a explanação e falar desses acontecimentos. No momento é só. Obrigado, vereador. Próximo, vereador Luiz Adilson. Presidente, só a questão da resolução, para mim, aí ver se depois trocava a data do dia 4 por dia 3. Na hora da votação, vou pronunciar só o isso, dia 3. só, tá? Obrigado. Próxima, vereadora Mayla. Vereadora Márcia. Obrigado, vereadora. Vereador Severino, não está. Vereadora Solange. Obrigado. Não havendo mais nenhum vereador, vamos passar para a ordem do dia, para discussão e votação dos projetos da sessão de hoje. Primeiro projeto de resolução que autoriza a Câmara Municipal de Cuatá custear despesas de viagem de estada do vereador José Fernando Albuquerque em compromisso oficial na cidade de São Paulo. A resolução vai para a votação. Senhor presidente, só um momentinho, eu só queria justificar que essa resolução, a semana passada foi colocada em votação, mas por a assessoria do deputado ter desmarcado, então foi por causa disso que eu
remover essa resolução para essa semana. Eu ia pedir ao senhor esclarecer isso, presidente. que foi votada mas como ela tem data, e o vereador não foi semana passada, então ele solicitou para fazer uma outra resolução que ela fica inutilizada. Então a resolução está em votação. A resolução foi aprovada por unanimidade. A próxima... resolução também é 06/2026, também de autoria da mesa diretora, que autoriza o vereador Luiz Adilson Guimarães Alves custear as despesas destacadas no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, em compromisso oficial. Então, fica corrigida a data para o dia 3 de junho de 2026. A resolução está em votação. Resolução aprovada por unanimidade. Requerimentos. Requerimento de autoria do José Fernandes de Albuquerque, solicita informações sobre máquinas pertencentes à frota municipal. Vereador José Fernandes, gostaria de pronunciar? Não? Mais alguém? Então, requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Próximo é requerimento número 066/2026, da vereadora Márcia Aparecida Silva Caldas. Solicita informações sobre o recapeamento das ruas Professor Doutor Engenheiro Arnaldo Pereira dos Santos e José Valejo. Vereadora Márcia, gostaria de pronunciar sobre o requerimento? Presidente, eu tenho certeza que já teve vereador que já fez essas indicações, né, dessas ruas, mas eu fiz o requerimento, né, porque advido de muita cobrança, né, para a gente ter uma resposta certa para passar para a população quataense. Obrigado, vereadora. Mais alguém? Não. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Moções. A moção número 008/2026, de autoria da vereadora Aline, da vereadora Maila. Moção de aplausos ao jovem atleta Theo Munhoz Ribeiro pelo destaque em competições de futsal. Vereadoras autoras do requerimento, gostaria da moção, gostaria de pronunciar? Vereadora Aline, pois não? Peço a palavra. Eu, juntamente com a vereadora Maila, boa noite a todos, né? Inicialmente, eu quero agradecer a presença de todos vocês que estão nos assistindo, ao presidente da casa, funcionários, aos pares, a todos aqueles que estão nos acompanhando também pelas redes sociais. Nós trouxemos aqui uma moção de aplausos ao nosso pequeno Theo, um atleta que vem se destacando em vários campeonatos regionais, estaduais aqui do nosso município, representando, né, levando o nome do nosso município. E eu fiquei muito orgulhosa de você, viu, Theo? Obrigado pela sua presença. Você é um jovem atleta de muito talento, e o Theo, ele foi escolhido, tá, em nível Brasil, entre 12 nomes, para estar representando o Brasil o ano que vem, disputando a Iber Cup. Ele vai disputar o Sub-8 em 2027 em Estoril, em Portugal. Então ele vai estar levando aí, representando e levando o nome de Quatá e do Brasil lá em Portugal. Então isso não se conquista, né? É só mesmo com muito esforço, com muita dedicação, não é de um dia para o outro. Então eu quero te parabenizar pelo seu talento, pelo seu desempenho, viu, Theo? Pelo seu treinamento diário, pela sua persistência. O Theo também agora vai participar no meio do ano da Dani Cup Brasil também, que é um campeonato infanto-juvenil
que reúne equipes nacionais e internacionais também. E eu quero ressaltar que esse campeonato que o Theo vai participar, o ano que vem, em Portugal, representando o Brasil, é a maior competição de futebol de base do mundo. Então, meus parabéns. É muito orgulho para nós, quataenses, ter um destaque assim, um menino de 6 anos, que vai estar completando aí 7 anos o ano que vem, e indo para esses campeonatos, né? Então, meus parabéns, viu, Theo? E o Theo agora, atualmente, também, ele está na Liga Paulista de Futsal e está jogando pela equipe Craquinhos, de Marília, na categoria Sub-7. Então, eu quero estender essa moção de aplausos, que você é muito merecedor, né? Um menino tão novinho que vem se destacando aí regionalmente, nacionalmente, e vai nos dar muito mais orgulho, inclusive lá fora, em Portugal, ano que vem. Eu quero estender esses aplausos aos seus pais, que a gente sabe que não é fácil. Quanto aí, né, Marielle? Na verdade, aí, semanalmente, com viagens em cidades vizinhas, cidades longes, chegando tarde. E ele também é da sala da minha filha. Então, assim, ele está ali, ele é um menino muito dedicado, não perde um dia de aula, a gente sabe que não é fácil. Inclusive, a questão também financeira, né? Vocês vêm ali acompanhando, se dedicando com todo esforço para correr atrás do sonho dele. E quem sabe a gente não tem aí um futuro Neymar, né? Então, na verdade, eu quero também deixar aqui que essa casa, aqui a Câmara, com o Cleiton também, que se faz presente, obrigado pela sua presença que está sempre aqui, Cleiton, que a gente, de repente, lute por mais incentivo nessa área de esporte. A gente vê tantos jovens atletas se sobressaindo, levando o nome de Quatá, né? Daqui a pouco a gente vai fazer mais moções de aplausos. Então, meus parabéns. Mais alguém? Não? Então a moção vai para votação. A moção foi aprovada por unanimidade. Próxima moção, 007/2026, vereadora Aline Cristina Bijeschi Giacomini, Erival Marques Júnior, José Fernando Albuquerque, Márcia Aparecida Silva Caldas e Solange Bizinotti Bedin. Moção de aplausos e congratulações aos atletas do Quatá Basquete, em destaque em competições regionais e estaduais. Algum do senhor... algum dos senhores vereadores autores da moção gostaria de se manifestar? Não? Então a moção vai para a votação. A moção foi aprovada por unanimidade. A próxima moção, a 009/2026, de autoria do vereador José Fernando Albuquerque, moção de congratulações a Giancarlo Costa Marcelo, pelos relevantes serviços prestados à educação e ao ensino superior do município de Quatá. Vereador Zequinha, gostaria de pronunciar sobre a moção de vossa autoria? Gostaria sim, senhor presidente. Só acrescentando o que eu já falei na tribuna, pelo trabalho que esse rapaz vem fazendo pelo município, né? E uma faculdade conceituada, uma faculdade que já lançou muitas pessoas no mercado de trabalho. E que você continue, Jean, com essa simplicidade, com esse carisma, com essa dedicação e levando essas oportunidades para o nosso jovem, não só de Quatá, né, mas de região. E isso é muito importante, nós preservar essa faculdade aqui no nosso município, onde cidade maior do que a nossa, na época, não conseguiu trazer esse polo para prestigiar o seu povo. Parabéns e continue com essa dedicação. Obrigado. Mais alguém gostaria de se pronunciar? Não? Então a moção vai para votação.
A moção foi aprovada por unanimidade. As indicações remetidas a esta casa serão encaminhadas ao Poder Executivo, conforme determina o regimento. Antes de passar para franquear a palavra aos senhores vereadores para assuntos gerais, eu gostaria de pedir licença, que eu vou precisar me ausentar um pouco mais cedo hoje. O Severa vai terminar a sessão. Mas antes disso, eu vou suspender a sessão por 5 minutos, depois o Severa volta para dar continuidade à sessão. Pode ter certeza que vão estar em boas mãos com o nosso vice-presidente. Então, agradeço, a sessão está suspensa por 5 minutos. Marielle, Theo.
Boa noite, nobres companheiros, e os munícipes que nos acompanham e aqueles que se faz presente hoje aqui no plenário. Com a palavra, vereador Luiz Adilson Guimarães Alves. Vereadora Mayla Corrêa da Costa. Aline, vereadora... Peço a palavra. Boa noite a todos novamente. Quero falar sobre a indicação de hoje, pedindo a realização do censo animal para identificação e cadastramento dos cães e gatos não castrados do nosso município. Na verdade, eu estou fazendo uma reiteração, né, de uma indicação já feita por mim lá atrás. A Márcia também já fez essa mesma indicação e a gente vem aqui pedir novamente essa celeridade da Secretaria da Saúde para a gente sentar, estreitar como será feito isso, porque o objetivo, na verdade, é fazer um levantamento atualizado de cães e gatos do nosso município e principalmente a identificação de quais animais castrados e não castrados, porque só assim a Secretaria da Saúde, em parceria com a Secretaria da Agricultura, vai conseguir fazer um plano preventivo para a questão do controle animal. Então, tudo vai começar por esse censo animal que não está difícil de sair do papel, não está difícil de acontecer. Então, o que eu venho formalizar novamente é esse pedido para que aconteça o quanto antes. Quero falar também para toda a população que a partir de hoje está liberada a vacina da gripe para toda a população, a vacina da influenza. Então, todos aqueles que não estavam nas áreas prioritárias, né, nas idades prioritárias, agora podem estar tomando a vacina da gripe, tá? A partir de hoje, até às 19 horas, todas as quartas-feiras, a equipe da sala de vacina fica ali para atender, para facilitar o acesso. Então, não deixem de tomar, porque essa vacina ela demora mais ou menos uns 15 dias para começar a produzir anticorpos no nosso organismo. Então, agora é a hora, porque dia 21 começa realmente o inverno, né? Então, é um período hábil aí para a gente já entrar no inverno sem essas infecções oportunistas. Quero também lembrar a todos do processo seletivo que está aberto na Prefeitura e que a inscrição vai até o dia 14/6. Então, assim, não deixem de fazer. Está aberto as vagas para agente de apoio pedagógico, monitor de transporte escolar, visitador, técnico de enfermagem, e a prova ela será realizada dia 5/7 pela Concesp. Então, todos aqueles que tiverem interesses nesses cargos, não deixem de realizar. Quero também orientar toda a população coataense que, em relação às leis que foram aprovadas, uma por mim, né, que foi a das carteirinhas das pessoas com fibromialgia e pelo vereador Juninho, das pessoas com câncer, que as carteirinhas elas estão já sendo sendo feitas, né? Os atendimentos já estão sendo feitos com as assistentes sociais da saúde, tanto com a Alba quanto com a Yasmin. Então é só procurar a secretaria, ali as assistentes sociais, ali no centro de saúde, munidos de laudo atualizado, de documentos pessoais e de comprovante de residência, para que essa carteirinha ela possa ser feita. Essa lei foi uma lei aprovada, essa lei da fibromialgia mesmo, com a lei 4.323 de 2026, para dar um maior respaldo para todas as pessoas portadoras de fibromialgia, que hoje são reconhecidas como pessoas com deficiência. Então, nós instituímos e passamos, e foi aprovada, né, graças a Deus, essa lei municipal também, para estar priorizando
o atendimento dessas pessoas acometidas por fibromialgia nas instituições públicas do nosso município, para estar firmando parcerias e estar ampliando o tratamento, o acesso ao tratamento dessas pessoas, para também estarmos lutando na questão dos medicamentos, porque essas pessoas elas vivem com dores crônicas e a gente sabe o quão difícil é. Então, assim, são dores que simplesmente não passam, então a gente tem que estar dando uma atenção muito maior a esse público que se torna totalmente vulnerável, né? E principalmente a dor. E também falar que esse mês, agora de junho, a Secretaria de Saúde está fazendo aí um mutirão de reumatologia. Então, também está sendo anunciado aí, e o secretário aí tem a intenção de estar minimizando quase que completamente a demanda, né, a pasta. Então, pessoas também que estejam aguardando, procurem o agendamento. Então, quando eu falo de estar enfatizando as coisas boas também que o município está fazendo, é justamente isso. A gente está divulgando essas questões de estar acabando ou minimizando com as nossas filas, as nossas demandas de atendimento. Me coloco à disposição sempre da população e quero desejar a todos aí uma abençoada semana. Com a palavra, a vereadora Solange Pisinotti Bedin. Peço a palavra, senhor presidente. Boa noite a todos da casa, boa noite a todos das redes sociais. Hoje eu queria, né, como todo mundo sabe, que eu sempre estou aqui nessa tribuna cobrando a respeito das estradas rurais, né? E eu quero agradecer por terem começado as manutenções das estradas hoje. E também queria agradecer, né, os tapas-buracos que teve de sinal Quatá-Tupã. E também eu queria falar de uma indicação que eu fiz já tem algum tempo de um gerador que está em desuso lá no almoxerifado, que para colocar no Agripino, né? E, inclusive, neste sábado, teve uma falta de energia e o Agripino ficou mais de horas sem energia. E essa indicação, se ela tivesse sido escutada, teria servido. Outra indicação que eu fiz com a vereadora Márcia é uns reparos no banheiro da Igreja Matriz, que tem umas coisinhas que precisava ser reparado. Por hoje é só. Uma boa noite a todos, uma abençoada semana. Com a palavra, vereador Juninho Erival Marques Júnior. Márcia Aparecida Caldas, vereador. Palavra, senhor presidente. Quero agradecer a presença dos secretários que estão aqui, o Cleiton, a professora Ângela, secretária, Juninho, todos que estão aqui nesta noite, né? O Cal, né? Eu agradeço a presença de vocês. Jean, não é Juninho, é Jean, a presença de vocês todos aqui nesta noite. Eu quero falar do requerimento que eu fiz da rua Arnaldo Pereira dos Santos. É aquela rua que dá acesso a PAI, né? E já foi feita indicação, mas como as cobranças, né, as pessoas cobram, a gente vai falar com detalhes depois que a gente tiver o requerimento, né? Quando vai ser executado. Também, né, eu e a vereadora Solange fizemos uma indicação de um reparo no banheiro da
matriz. Também quero falar a dificuldade que está quando essa energia cai. Quando essa energia cai. A maior dificuldade que a população enfrenta, porque corre risco de queimar os utensílios dentro de casa, né? E é complicado essa situação. É muito complicado essa situação, esses apagão que está dando no nosso município. Mas é falta do vereador cobrar, prefeito cobrar? Não. Mas eu não sei, fala que faz reparo, e sempre está acontecendo isso, esses apagão, né? E na volta pode queimar os utensílios dentro de casa, né? Então é complicado essa situação, né? A população cobra, mas se a gente cobra tanto que seja feito esses reparos certo, que para com esse problema, né? Mas sempre acontece. Também quero falar o uso da caçamba. As pessoas questionam, olha, eu ganho 1,5 salário mais ou menos, e tenho dificuldade de conseguir uma caçamba. Mas aí eu acho assim, poderia ser visto o que a pessoa faz? Paga aluguel? Gasta com medicamento? Como que pode ser mudado esse jeito para poder a pessoa ter direito? Então, eu acho assim que deveria ser revisto essa situação, né? Também eu quero falar nessa tribuna, obrigado, viu, Cal? Tá? Você e a sua equipe, tá? Tá saindo assim, muitas coisas estão acontecendo, tá? E eu venho te agradecer, tá? A gente tem que ter gratidão, tá bom? Muito obrigado, tá? Fiquei muito grata porque eu vi você lá domingo com a sua equipe e eu não poderia não deixar de falar, tá? Gratidão por você, pela sua equipe, pelos esforços que vocês fizeram durante essa semana. Também venho falar nessa tribuna e não poderia ser covarde, que esse final de semana, quinta-feira, eu tive um constrangimento muito grande. Tá? Às vezes a Márcia fala meio enrolada, meio difícil, mas a Márcia é verdadeira no que fala. Eu não poderia voltar para casa com isso dentro de mim. E teve um constrangimento muito grande que um secretário ele foi dispensado, e quando se diz secretário, ele é cargo do prefeito, não é do vereador. Entenderam? Dispensaram o secretário, eu não tenho nada contra o secretário, uma pessoa para mim maravilhosa, tanto na educação, como tratar as pessoas sem indiferença, trata todo mundo igual, uma pessoa meiga, tá? E quando citaram o nome, a vereadora Márcia pediu, falou um sintoma lá que eu não gostei, pediu a cabeça de tal secretário. Mas como isso, pediu a cabeça? Eu nem entendo essa linguagem aí. Eu acho muito feio falar isso. Eu acho muito feio. Entendendo? Isso não cabe em mim ir lá e falar para o prefeito, senhor executivo, dispensa tal secretário. Não, ele não é da confiança minha, ele é da confiança do prefeito. Que intimidade minha ir lá e pedir para o prefeito dispensar o secretário? Agora sim, se eu tiver um problema com o secretário, eu vou chegar nele, Márcia, fulano, eu vim falar com você, está tendo um problema, assim, vamos resolver o problema entre nós dois? Vamos. Eu vou conversar e vou falar olhando no olho dele. Eu não vou lá de mansinho falar para o prefeito do secretário. Não. Eu não vou fazer isso, porque quando eu faço as coisas, eu assumo. Eu assumo o que eu faço. E eu não gostei dessa atitude. Hoje procurei, eu e mais 2 vereadores, eu assumo o que eu faço. Procurei o prefeito e fui lá. O que está acontecendo que eu não estou sabendo e meu nome está aí? Então eu acho que quando a pessoa faz uma coisa, assume o que faz. Não coloca o nome de demais vereadores que não estavam no meio. Entendendo? Então fala, Márcia é chata? Não, eu sou verdadeira. Porque eu não tenho nada contra o secretário e o meu nome foi lá. Tá? Meu nome foi lá. A vereadora Márcia, vereador Zeca, vereadora Solange. Quanto eu não fui colocar limpo isso daí, eu não sosseguei. Se tem que dispensar o secretário,
não usa o nome do vereador. Então, se tornou uma situação muito chata hoje, e eu não poderia deixar de não falar isso na tribuna hoje, tá? Porque eu sou muito verdadeira no que eu faço, tá? Agora, não pode usar o nome dos outros. É muito chato isso. Então, eu vou falar, foi 3 dias muito chato que eu passei. Então, eu agradeço a oportunidade e Deus abençoe a cada um e uma boa semana para todos. Boa noite, nobres companheiros. Boa noite, presidente. Os munícipes que se faz presente hoje nessa casa e aqueles que nos acompanham pelo meio da internet. Venho falar a respeito desse gerador que está parado desde 2020. E é uma verba do deputado Beto Mansur, qual eu não era nem vereador, consegui 400 mil para a cidade, aonde que foi comprada ali com essa verba de 400 mil, também as macas ali da Santa Casa, os aparelhos novos ali de fisioterapia, e comprou juntamente com esse gerador. Esse gerador era para ser instalado na sala de vacina. Da sala de vacina, compraram aquelas geladeiras mais modernas e o gerador não foi instalado. E foi lá para a Santa Casa. Falou que a Santa Casa ia entrar em reforma, entrou em reforma. A vereadora Solange fez uma indicação também para poder instalar esse gerador ali de energia ali no Agripina ali. E ontem teve um apagão quase de 2 horas. Gente, tem várias indicações aqui, eu até peguei. Tem uma indicação que foi para poder comprar esse gerador de energia do vereador Antônio Fiais. Tem a indicação para poder instalar um gerador lá na Santa Casa do Antônio Fiais. E tem várias reclamações desde a outra gestão, junto o ex-prefeito, que eu fui cobrando, e é um gerador que a gente conseguiu com esse deputado. E um deputado que, na época, ajudou a coatar mais de R$1 milhão. E esse gerador se encontra lá na oficina de mecânica lá, abandonado. Quando esse gerador for chegar a ser instalado no nosso município, ou talvez, quem sabe, ele vai até para leilão, né? Um equipamento que nunca foi utilizado no nosso município. E é um gerador, gente, que vou falar para vocês terem uma noção, da mesa diretora aqui, ó, diretora, dá desse tamanho, um gerador mais ou menos dessa altura, gente. É um dinheiro que foi comprado, está lá jogado, gente. Gente, vamos utilizar, isso aí salva a vida. Um gerador desse salva a vida. Então, não é de causa de vereadores, que o vereador está cobrando. E fica aí, nas minhas palavras na tribuna, a respeito desse gerador. E também, semana passada, caiu mais 100 mil de custeio do nosso deputado Mota para a área da saúde, além dos 2 carros, há 2 meses atrás, 2 Onix do deputado Mota, que caiu na nossa conta, está ajudando muito aí o nosso município, 2 carros novos. Ele é do PL e falo para os nobres vereadores, quem for do PL, a próxima sessão vou estar passando um título de cidadão quataense para esse deputado, e realmente deputado que tem um compromisso com a nossa cidade. Porque tem muitos deputados que vêm aí, levam os votos da nossa população e não tem feito nada pela nossa população. Então vamos, pelo menos, né, apoiar esses candidatos que realmente querem o compromisso com a nossa cidade. E um deles é o deputado federal, o deputado Mota. Inclusive, agora meu telefone não para de tocar, gente. Todo dia liga 2, 3, querendo que eu vou trabalhar para deputado. Eu já falei para eles que eu tenho os meus compromissos e com aquele que realmente ajuda o nosso município. Meu muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite. Vereador Zequinha. Peço a palavra.
Senhor presidente, os demais vereadores, público presente, de novo, meu boa noite. Só falando da moção que a gente fizemos aqui para o professor Claudinei, o professor André, né, para os atletas. Tive informação da Lívia que ontem ela estava disputando um campeonato lá em Ourinhos, uma menina quataense que se encontra em Londrina. Hoje já retornou para Londrina, onde ela joga o basquetebol em Londrina. Então nós temos aí vários atletas do nosso município, né, fazendo sucesso aí na região. Então parabéns aí todas as pessoas envolvidas em esporte, parabéns senhor secretário, né, que isso é muito bom, que nós leva o nome de Cuatá nos 4 cantos do mundo, né? Isso é importante. E em breve nós vamos estar convidando todos eles para a gente fazer a entrega aí do certificado. Gostaria de falar um pouquinho. Sexta-feira eu tive a oportunidade de estar no encontro político em Martinópolis, né? Em qual falar um pouquinho dos deputados Leite, porque essa época começa a chegar deputado de todos os lados no município e começa a encostar e muitos paraquedistas vai estar caindo aí sobre o nosso município. Então, só um exemplo, os deputados a qual eu vou estar junto com a minha equipe representando aqui em Cuatá, o Alexandre Leite e o Milton Leite, são um deputado que é parceiro de Cuatá desde 2011. Né? Por último agora, tem uma emenda aí garantida, se Deus quiser, aí voltada para o centro comunitário, de 150 mil. E quarta-feira, se Deus quiser, estarei em São Paulo, se Deus permitir, preteando mais alguns recursos para a nossa cidade. E gostaria também de falar um pouquinho, esse final de semana e hoje, eu acredito que não foi diferente dos demais vereadores. Eu recebi várias reclamações da área do nosso pronto atendimento. Mãe que levou o filho de madrugada, médico que demora a atender, médico que está na sua função e simplesmente nem examina a criança. Precisou, a mãe está levando, passando por um farmacêutico e depois retornar de novo no médico, e que o médico disse que o filho não tinha nada, e o filho queimando de febre. Hoje não teve jeito, hoje eu tive que procurar o secretário, ele já está tomando as providências, outros vereadores também foi procurado por essa situação. É o mesmo profissional que aconteceu ontem, aconteceu hoje, o mesmo profissional, e por luxo, né? Não é possível, porque esses 2 anos eu não tenho recebido reclamação de 1 ano e meio, né, que nós estamos aí na gestão, de médico, e agora começou a chegar. E a pior coisa que tem é a falta de respeito, a falta de educação. O paciente, 50%, ele já começa o tratamento dele na recepção, com atendimento, com carinho das pessoas. Agora chega num consultório, o médico trata com pouco caso. Eu sei que se formou para aquilo, mas no mínimo, antes da profissão dele, ele é ser humano, tem que ter respeito. Se a mensalidade aí que está pagando, a empresa que ganhou é pouco, então vai atender em outro lugar, não vem atender o nosso pessoal mal, não. Eu fiz essa reivindicação para o secretário, que não vou admitir como legislador pessoas vindo no nosso município atender o nosso povo e com falta de respeito e mal atendido. Porque criança, ela não sabe tudo, ela não fala realmente o que tem. Então exige um cuidado maior. Se essas pessoas se formou por dinheiro, está no lugar errado. Ele tem que ganhar o salário dele, ele tem que ganhar a diária dele, o plantão dele, mas tem que atender bem, tem que ter respeito. Em primeiro lugar, respeito. E graças a Deus que nós temos um
um secretário comprometido. Hoje eu consegui falar com ele, já passei para ele, já estou tomando as providências. Mas tem que chegar as coisas até ele. Se não chegar, ele não fica sabendo o que está acontecendo, né? Então, isso é um fato que nós temos que estar atento, né? Ontem eu fui fazer uma visita na cidade e passei na nossa pista de caminhada que está fazendo. Fiz até um vídeo. É lamentável nós ver o projeto que foi executado, até então lindo, maravilhoso, porque papel aceita tudo. As máquinas alinhando as guias quebradas da pista de caminhada, mas aí tem que ter uma fiscalização do município. Foi isso que eu cobrei o executivo hoje. Nós fomos por 2 motivos no gabinete. Aproveitamos e já cobramos isso. Ah, mas é um projeto que já estava pronto e eu ia perder o dinheiro. Então, se nós abraçar todo tipo de projeto mal feito, para depois nós ter consequência no nosso município, eu acho que está na hora de rever essa situação. Hoje eu tive que falar para o executivo isso. Porque mesmo que foi feito 2 metros, não dá nem para um carro encostar. Fizeram uma guia aonde corre risco que a hora que fazer aquela pista de caminhada e que as pessoas vão transitar naquele local, vai ter risco de acidente. Então isso, antes de executar, tinha que estar, o município tinha que vigiar e o município tinha que fiscalizar. Não pode soltar as coisas, tudo que se faz, enfim, de goela abaixo. Ah, no papel é lindo e maravilhoso. E hoje eu ouvi do executivo que nós vamos ter problema na iluminação. E os postes é longo um do outro. Mais um problema que nós vamos ter. Vocês aguardam. A canalização da água, porque qualquer um de vocês não precisa ser engenheiro, não precisa ser um mestre de obra, não precisa ser um especialista em asfalto e em pista de caminhada. Vocês passam lá para vocês verem. A guia, com aquela pista de caminhada, ela vai ficar rente ou mais alta, eu acredito que não, de que o asfalto, mais rente. Mas não tem escoamento da água. A água só vai escoar quando chegar na baixada. E não tem canaleta. Aonde nós vamos ter inundação. Aonde nós tivemos esses tempos nas casas que tem naquele local, que é mais baixo do que o terreno, por declive da área. Então nós temos isso. Nós vamos ter muito problema com essa situação da pista de caminhada, né? O senhor prefeito já notificou a empresa. Não só notificar, fizeram as guias na terra fofa, gente. Não tiveram a decência de compactar o terreno para fazer as guias. Ah, mas esse convênio é do Estado. Gente, tudo que vem do Estado é dinheiro do povo. Nós temos que tomar todos os cuidados. Todos os cuidados. É a mesma coisa. Então, se tiver uma obra, vai fazer uma creche, vai fazer o hospital, que nem a reforma lá está parado. Aí o cara não faz o alicerce, coloca só os tijolos ali e ergue. Nós vamos deixar que isso aconteça? Não vai ter fiscalização? Qualquer empresa vai chegar no nosso município, vai fazer o que quiser e nós vamos fechar os olhos? Aí depois vai ficar os ônus para nós. Então temos que ter sinceridade com os nossos trabalhos do legislativo e fiscalizar sim, cobrar engenharia, cobrar quem estiver na linha de frente, cobrar o secretário, cobrar o executivo. Às vezes o executivo não gosta das nossas cobranças, mas nossas cobranças é para o bem-estar do município. Nós não estamos aqui desacatando e nem desaforando ninguém. Então são situação dramática e muito séria. E aí vem o trabalho da nossa máquina, até que enfim a nossa moto niveladora ressuscitou. Mas isso é um trabalho que começou ontem, trabalharam no domingo. Parabéns à equipe, né? Eu vi lá o Cal, vi o prefeito rodando nas áreas, arrumaram a estrada de Quatatupã,
a equipe, Danilo, Dito, Fábio, o Cal, Gilberto, Vitor e Walter, todos da equipe, todos têm o seu ponto positivo de estar ajudando. Quando eu cito o nome de uma pessoa, mas falo equipe, eu estou falando de todos. Mas me mandaram os nomes, eu estou falando os nomes de todos que está aqui, né? E parabéns para o ex-secretário, que eu achei uma injustiça, mas o cargo é do prefeito, de mandar embora, porque 2 vereadores pediu a cabeça do secretário. E nós fomos hoje no gabinete do secretário, porque o secretário me procurou quinta-feira, que saiu do gabinete de manhã, que o prefeito citou, no entender do secretário, era eu, a Márcia e a Solange. 2 de nós 3 tinham pedido a cabeça. Eu falei, secretário, se eu tiver de falar, de pedir sua cabeça, eu falo para você que você não está fazendo nada no seu trabalho. Esse é cargo do prefeito. Agora, o prefeito tem que ter a responsabilidade. Hoje nós fomos no gabinete e não conseguimos falar com o secretário Bruno para nós ir nós todos no gabinete, para colocar a limpo. Mas lá o prefeito citou que 2 vereadores ligou para ele. Então, dessa casa aqui, dos 9 vereadores, 2 vereadores pediu a cabeça do secretário, sim. Eu ouvi isso do prefeito. Eu ouvi isso. Agora, ficou rodando nas redes sociais e todo mundo ligando para a gente que era eu, a Márcia e a Solange. É um absurdo. E o que o prefeito justificou também não tem justificativa. Porque o secretário moveu uma ação para adquirir o que é de direito dele, que é os 30%, por ele assinar por uma secretaria. Tem trocentos técnicos aí que assina pela secretaria que ganha os 30%. Poderia dar os 30% sem precisar entrar na justiça. Isso não é motivo. O que foi passado por essa casa aqui e que a lei proíbe de ocupar cargo de confiança é se a pessoa tiver desonra. É se a pessoa ainda se for transitar de julgado e não tiver mais recurso. Agora, justificar que a pessoa vai atrás dos seus direitos e a pessoa é mandada embora e ainda pega vereador de cobaia. Eu queria muito saber quem é os 2 vereadores que ligou para o prefeito. Eu queria muito, porque o dia que eu precisar ligar, eu ligo para o secretário. Eu não gosto do seu trabalho, você está fazendo um péssimo trabalho, mas apesar que eu não preciso pegar no pé do secretário, que é problema do prefeito, pego no pé do prefeito. Secretário, cargo de diretor é problema do prefeito, não meu, não do vereador. Agora eu gostaria que o prefeito trouxesse a limpo o nome das pessoas que ligou para ele, para não ficar todo mundo sob suspeita. O secretário ter que sair, ele sabia que eu não tinha feito isso. Foi por causa disso que ele me procurou. Na hora liguei para a vereadora Solange, para a vereadora Márcia, coloquei no Viva Voz, que nós não temos que estar fugindo e nem estar pedindo a cabeça de ninguém a esconderijo. De maneira alguma. Eu acho isso aí uma falta de respeito. Se eu tiver algum problema com alguém, eu vou ter mesmo, porque no cargo que nós estamos, nós não vamos agradar todo mundo. Nós vamos ter que cobrar o prefeito, nós vamos ter que cobrar o secretário, nós vamos ter que cobrar o médico, nós vamos ter que cobrar o enfermeiro do PSF. Essa é a nossa função como vereador. O dia que eu estiver fora desse cargo, vocês não vão ver eu cobrando ninguém. Mas eu fui eleito para representar e para cobrar. Mas vocês podem ter certeza que esse vereador não vai ser covarde o bastante para catar um telefone e para ligar para o prefeito para falar, senhor prefeito, manda tal secretário embora. Você sabia que ele entrou com um processo contra o prefeito? Que processo, gente? Se pagasse os direitos do rapaz, o rapaz não tinha nem entrado na justiça. O rapaz pediu pelo aquilo que ele já faz há muito tempo, por aquilo que ele assina, direito dele. É feio. E eu espero que esses vereadores que fizeram isso, ponham a mão na consciência e analisa muito bem que isso não é papel nosso de prejudicar um pai de família. E o mais ainda, mais feio ainda, foi o prefeito não falar para o secretário quem que pediu a cabeça dele. Eu espero que o prefeito também coloque a mão na consciência
e fale qual vereador que fez isso, porque eu vou cobrar toda vez na tribuna até isso vir à tona, porque nós não podemos estar aceitando esse tipo de coisa. Senhor presidente, meu muito obrigado, que Deus abençoe todos nós. O tempo é pouco, porque os assuntos é muito, mas que Deus continue iluminando toda a nossa caminhada. Meu muito obrigado, meu boa noite a todos. Não havendo nenhum vereador inscrito que queira fazer parte da palavra, a próxima sessão será realizada no dia 8/6/2026. Declaro encerrado a 15ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Quatá. Meu boa noite a todos.